Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 6 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, você pode enviar para a gente. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 34ª reunião ordinária, vereadores aprovam por unanimidade e em primeira análise projeto de lei que proíbe nomeação de condenados por racismo a cargos públicos em Campinas. Vereadores também aprovam em definitivo a alteração que determina a colocação de placas de identificação da reserva nos bancos do transporte público e acrescenta às pessoas que têm direito à prioridade as que têm o transtorno do espectro autista. Proposta que institui o Dia Municipal da Conscientização sobre Prevenção de Doenças e Acidentes de Trabalho, agora é lei em Campinas. E conheça o programa Universidade da Unicamp, que promove atividades para melhorar a qualidade de vida para o público acima dos 50 anos. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque o programa Universidade da Unicamp promove atividades que melhoram a qualidade de vida para o público acima dos 50 anos aqui em Campinas. O nosso repórter Rafael Turati mostra pra gente como funciona o projeto. Graças ao programa Universidade da Unicamp, a vida da dona Emília, de 64 anos, mudou. A aposentada se curou da depressão depois que começou a participar do projeto. O programa, ele não mudou a minha vida, ele me trouxe a vida de volta. Fisicamente, eu mudei, percebi que eu mudei, eu estou me amando mais, tenho amor próprio, né? E a magia que acontece nesse programa, você não tem ideia o que acontece. A gente entra aqui, eu me sinto Alice no País das Maravilhas. Eu voltei a estudar, participo na biblioteca, pego livros, vou ler os livros, estou aprendendo. E a mágica não tem como explicar o que acontece aqui. É muito bom. Não tem como eu descrever o sabor melhor que chocolate. O mesmo caso da dona Irani, de 77 anos, e do seu Fernando, de 70. Muito bem acolhida, não somente pelo pessoal do programa, mas pelos amigos, pelas amizades que a gente faz. Eu tinha vindo de muitas perdas, primeiro perdi minha filha, depois meu marido, depois as netas foram embora com o pai. Então eu fiquei muito mal e aqui eu tive todo o acolhimento. Olha, para mim isso aqui renovou minha vida. Isso aqui é uma bênção. Uma sociabilidade melhor, um desenvolvimento melhor do raciocínio, né? E também o fato de você estar interagindo com uma comunidade fora do seu ambiente familiar. E isso é extremamente saudável. O programa ele é importante no seu desenvolvimento intelectual e também no seu comportamento de vida, né? E o fato dele estar sendo participativo com a minha esposa, isso tem sido uma coisa muito importante. A criação do programa Universidade ocorreu a partir de uma proposta da funcionária da Unicamp, Alice Helena de Daniele, mais conhecido como Leninha. Bom, o programa Universidade ele surgiu de uma necessidade própria, né? Eu, próximo do meu período de aposentadoria, fiquei imaginando o que faria depois de me aposentar. Foi então que eu escrevi um projeto pensando em oferecer atividades e usar o próprio espaço da universidade, que é tão rico e enriquecedor, para que eu pudesse continuar frequentando o campus, mas de uma outra forma, não mais como uma profissional, né? Como uma aluna ou alguma coisa desse tipo. Continuasse buscando conhecimento, participando das atividades culturais. Foi daí que surgiu a ideia de escrever o projeto do programa Universidade. O objetivo do programa é a promoção da saúde e qualidade de vida do público com 50 anos ou mais,
Além disso, é manter esse público ativo, com qualidade de vida, integrado à sociedade, né? É uma forma que eles conseguem interagir, inclusive ter integração intergerações, né, com os alunos da graduação, da pós-graduação. Eu sempre digo que o programa Universidade ele é um ponto condutor para transformar a vida das pessoas. Então aqui transforma-se vidas. O programa Universidade foi criado no ano de 2014 e atualmente o projeto oferece quase 5.000 vagas e 177 atividades aqui em Campinas em diversas áreas do conhecimento, como arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental e também sociocultural e empreendedorismo. As atividades são oferecidas de forma gratuita a partir de propostas voluntariamente por qualquer indivíduo da Unicamp, seja docentes, alunos de graduação, pós-graduação e funcionários, e também por profissionais externos da sociedade, que têm como propósito disseminar seus conhecimentos, além de estimular o desenvolvimento social dessas pessoas. Nós estamos embasados no que a própria Organização Mundial da Saúde propõe para esse público. Nós estamos numa era em que o processo de envelhecimento está aí. Campinas é uma cidade já bastante idosa, não só Campinas, como o público da terceira idade, né? O público 60 a mais está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, a comunidade está envelhecendo, o país, o mundo está envelhecendo. Então, nós precisamos reconhecer que essas pessoas, elas envelheceram, mas elas continuam ativas. E elas precisam de atividades para se manter ativas. Nós não podemos pensar que o público idoso, depois que se aposenta, ele é uma pessoa sem atividade, que não quer fazer mais nada. Não, muito pelo contrário, essas pessoas querem se manter ativas, elas precisam se manter ativas. Então, aqui existe esse processo que transforma a vida delas. Participante do projeto desde 2018, a dona Aida garante que o programa mudou a qualidade de vida dela. Que antes eu era mais tensa, tinha pressão alta, sabe? Eu saí até do meu emprego por causa disso. E aí você começa a mudar seu pensamento, mudar sua rotina. É tudo, eu acho que é tudo, viu? Foi tudo para mim. O International Food Tech Forum foi realizado no Instituto de Tecnologia de Alimentos e reuniu lideranças em palestras e painéis norteados pelo tema A Indústria de Alimentos Resiliente, Colaborativa e Inclusiva. O Foodtech no Instituto de Tecnologia de Alimentos destacou os eventos climáticos extremos que exigem mais inovação da indústria de alimentos. O evento já se tornou uma marca para a cidade de Campinas, é um evento reconhecido na América Latina. Aqui a gente discute toda a transformação que a indústria de alimentos está passando, muito direcionado pela pressão do consumidor por alimentos mais saudáveis, nutritivos e acessíveis, e também por uma preocupação com o clima, né? Porque a cadeia de alimentos, a agro e o alimentos corresponde muito fortemente para a emissão de CO2. Então toda a mitigação passa por novos processos e aqui se debate isso. Não basta a gente só produzir alimentos, né, na agricultura, na pecuária. Nós temos que conservar esses alimentos e mantê-los seguros e entregar para o consumidor, seja ele onde estiver no país. Então, a indústria de alimentos ela é responsável pela segurança dos alimentos, pelo abastecimento da sociedade e pelo uso racional do meio ambiente para a produção de alimentos. Diante dos desafios como as mudanças climáticas, também o crescimento significativo da população mundial, que se abastece de produtos brasileiros, a indústria nacional busca alternativas que assegurem produtividade com qualidade, também com responsabilidade ambiental. O coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios esteve no Itaú Campinas e disse que é fundamental aproximar a indústria da pesquisa. A indústria da alimentação, ela tem crescido muito no estado de São Paulo, principalmente nessa região de Campinas, que acaba sendo um hub aqui de inovação no agronegócio e principalmente na indústria da alimentação. E esses eventos que a gente consegue aproximar a indústria da pesquisa e das novas tecnologias com as food techs,
é muito importante. A tragédia no Rio Grande do Sul acende o alerta para mais investimentos em tecnologia e ações para mitigar os efeitos climáticos. A tragédia mostra concretamente o que nós estamos discutindo na teoria há muitos anos. Então agora é um ponto de atenção de falar assim, o que nós vamos fazer para evitar outras tragédias, né? Seja por parte de investimento de governo, seja por parte de novos métodos, novas tecnologias. Então, assim, e outra, toda essa polêmica com a indústria de alimentos é desmistificada porque é a indústria que vai suprir agora o Sul com produtos da indústria, né? Então, assim, não tem orgânicos mais, né? Vai ter depois que recuperar, mas agora é a indústria que vai suprir o abastecimento do Sul. O secretário de Finanças representou o executivo e reforçou que para Campinas o evento é importante porque traz desenvolvimento para a cidade. Campinas, com esse evento, fortalece o seu papel de grande centro de inovação tecnológica do Brasil, né? Nós temos um conjunto de eventos de inovação que acontecem em Campinas. Há 15 dias atrás aconteceu na Unicamp uma grande discussão sobre polos tecnológicos de quarta geração, que é uma discussão muito importante também. Hoje acontece esse evento aqui. Na semana que vem acontece o Campinas Innovation Week, que é um grande evento de inovação que acontece pela primeira vez e que a gente tem a expectativa de que aconteça todos os anos a partir de agora, trazendo para Campinas grandes discussões sobre inovação tecnológica do mundo inteiro. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 34ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram, em análise inicial, o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que veda a nomeação de condenados por racismo em cargos públicos de Campinas. De acordo com a proposta, o veto se inicia com decisão transitada em julgado aos punidos, em virtude da Lei Federal de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça. E só termina após o cumprimento comprovado da pena. O autor da proposta justifica esta iniciativa. Ele está terminantemente proibido de adentrar no serviço público, seja ele em qualquer situação que seja. Que, infelizmente, tem muita gente que tira proveito da questão do racismo no nosso meio, né? Mas nós temos que tratar como uma realidade constante na vida cotidiana do povo brasileiro. Então nós temos que acabar com isso. Eu não tenho dúvida que os meus pares aqui votarão tanto nessa que é a condição que a Comissão de Constituição e Legalidade aprovou e agora o plenário aprova em primeira discussão, e as comissões de mérito lá na frente também aprovem por unanimidade. Ainda na 34ª reunião ordinária, os vereadores também aprovaram, só que em votação definitiva, a proposta do vereador Eduardo Magoga, que altera uma lei de 1987. A norma que determina a reserva de assentos no transporte público a gestantes, mulheres portando bebês ou crianças de colo, idosos e deficientes físicos. A alteração determina a colocação de placas de identificação da reserva nos bancos, bem como acrescenta as pessoas que têm direito à prioridade, as que têm o transtorno do espectro autista, o TEA. As placas deverão estar em local visível, inclusive exibir o ícone fita quebra-cabeça que representa o TEA. Que a pessoa, quando ela senta agora com um cordão num assento que tem identificação dela, ela acaba evitando bastante problemas e os outros usuários respeitam mais essas pessoas. Porque a própria INDEC, ela já fez os adesivos e já mandou colocar os adesivos nos ônibus. Ela já pediu para que as empresas se atualizassem a isso. Então hoje, praticamente, a gente só vai formalizar aquilo que já vem acontecendo no município. Dos 23 projetos que estavam na pauta, 22 foram aprovados e um adiado. Para você conferir a pauta completa, é só acessar o site da Câmara no campinas.sp.leg.br. Você pode assistir a reunião ordinária na íntegra com todas as discussões e votações no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, o Dia Municipal de Conscientização do Autismo foi incluído no calendário oficial de eventos do município e agora é lei.
publicada no Diário Oficial do Município a Lei 16.571, de 27 de maio de 2024, de autoria do vereador Nelson Osseri, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei 14.688, de 25 de setembro de 2013, que institui no calendário de eventos do município de Campinas o Dia da Conscientização do Autismo, celebrado anualmente no dia 2 de abril. O primeiro ponto é mostrar que não é doença. Tem muita gente que acha que o autista é um doente, né? Ele não é portador de nenhuma doença, ele é portador de um transtorno do espectro autista, e isso vale ser lembrado nas escolas, principalmente, para evitarmos bullying, evitarmos qualquer tipo de preconceito, né, de constrangimento para uma família que entra, por exemplo, num restaurante, num banco. Então é muito importante esse projeto que apresentei, para que possamos dar mais visibilidade para esse tema louvável que é o tema do autismo. De acordo com a lei, durante a conscientização sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o município poderá promover campanhas publicitárias e institucionais visando a conscientização da população sobre o TEA. A norma prevê ainda que haja o incentivo à realização da caminhada pelo autismo, visando conscientizar a população e dar visibilidade às pessoas com TEA e a disseminação da fita quebra-cabeça, símbolo mundial do TEA. Ele foi produzido em 1963 por Gerald Gayson, pai e membro do conselho da National Autistic Society, em Londres, e popularizado pela Autism Speaks, que simboliza as dificuldades de compreensão enfrentadas pelas pessoas com transtorno do espectro autista. No mundo, segundo a ONU, acredita-se haver mais de 70 milhões de pessoas com autismo. A incidência em meninos é maior, tendo uma relação de 4 meninos para uma menina com autismo. De acordo com o estudo O Retrato do Autismo no Brasil, realizado pela USP, Universidade de São Paulo, o Brasil, país com cerca de 200 milhões de habitantes, possui 2 milhões de autistas. Só no estado de São Paulo foram contabilizadas mais de 300 mil ocorrências. Tudo isso é muito importante para poder consolidar mesmo a semana, o dia de conscientização do autismo, né? Isso vale também muito para constar, né, que o município irá promover essas ações, e isso é importante não só para as famílias, mas em especial para o autista. O Executivo tem a Secretaria de Comunicação, e por várias vezes acaba passando despercebido uma semana, um dia do autista. Então o próprio Executivo pode dar uma potencializada nesse tema do autista, né? E poder assim levar a informação de forma educativa para todas as pessoas, inclusive para a sociedade, né? Que é muito carente de informação. O projeto que institui o Dia Municipal da Conscientização sobre Prevenção de Doenças e Acidentes de Trabalho, de autoria do vereador Marcelo Silva, também foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas a Lei nº 16.573, de 29 de maio de 2024, de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui o Dia Municipal da Conscientização sobre Prevenção de Doenças e Acidentes de Trabalho, a ser comemorado anualmente no dia 28 de abril. A escolha da data leva-se em conta que, em 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu o dia 28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho. A data foi escolhida por marcar a promulgação da primeira lei que representou avanços para a saúde e a segurança no trabalho em 1919, no Canadá. O dia também faz referência às memórias de 78 mineiros mortos numa explosão em uma mina nos Estados Unidos em 1969. No Brasil, a data foi instituída pela Lei 11.121 de 2005
como o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Lembrando que antes de virar lei, o projeto passou pela Comissão de Educação e Esporte, que deram um parecer favorável por unanimidade. Depois, o projeto de lei foi votado durante a 26ª reunião ordinária da Câmara, antes de ser sancionado pelo prefeito Dário Saad. Esse foi um trabalho muito legal que nós fizemos junto com o TRT 15, que nós somos a cidade do interior a ter um tribunal. Então nós conversamos lá com os juízes, com alguns desembargadores e pediram para que nós apresentássemos aqui esse projeto justamente para chamar a atenção, chamar a atenção da prevenção das doenças de trabalho, das doenças ocupacionais, de como elas podem ser evitadas, de como elas podem ser prevenidas, que eu falo que sempre a prevenção é muito melhor do que você esperar chegar ao acidente ou uma doença ocupacional. Então a ideia justamente foi essa, foi chamar a atenção. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho mostram que entre 2012 e 2022 foram comunicados 6.700.000 acidentes de trabalho e 25.500 mortes no emprego com carteira assinada. As estatísticas estão baseadas em comunicações de acidentes de trabalho ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. E no mesmo período, ocorreram mais de 2 milhões de afastamentos pelo INSS em razão de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Nessa importante lei, que hoje foi sancionada pelo prefeito, justamente isso, visando chamar a atenção dos empresários, como a empresa pode melhorar o seu ambiente de trabalho, como ela pode ajudar o seu funcionário caso ele esteja precisando, como você entender e tratar bem as pessoas para que não haja ou diminua ao máximo aí os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. É uma colaboração, qualquer relação você constrói em ambos os lados, Colaboração do empregado, colaboração do empregador, para que a gente passe muito mais tempo no trabalho do que muitas vezes na nossa casa. Então tem que ser um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas colaborem umas com as outras, se respeitem e, mais do que isso, gostem de estar lá, tem aí respeito, e é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer, por isso que a gente construiu esse projeto chamando a atenção para evitar ao máximo os riscos e os acidentes de trabalho. Hoje é quinta-feira, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque dados da Organização Pan-Americana da Saúde apontam que, globalmente, mais de 1,5 bilhão de pessoas experimentam algum grau de perda auditiva. Destes, estima-se que 430 milhões tenham perda auditiva moderada ou grave. Você confere o que é perda auditiva e como identificar os principais sinais deste problema que interfere diretamente na qualidade de vida no Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas e hoje nós vamos falar sobre perda auditiva. A perda auditiva é um problema de saúde comum e que afeta a qualidade de vida e a rotina do paciente. Estudos recentes demonstram que a perda auditiva provoca mudanças no funcionamento do cérebro. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 4 pessoas terão algum grau de perda auditiva até 2050. Quem vai explicar tudo sobre esse tema é a fonoaudióloga Giovana Bertelli Torres. Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Imagina, obrigada a vocês. Giovana, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa entender o que é a perda auditiva. A perda auditiva ela é uma diminuição da capacidade das pessoas em perceber os sons, Então, ela pode afetar e dificultar vários problemas na comunicação. E ela pode ser identificada por meio de alguns sintomas. Giovana, agora eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais sintomas
de quem começa aí ter essa perda auditiva? Certo. Então, um dos primeiros sintomas é a pessoa pedir para repetir sempre o que as pessoas falam. Às vezes, né, você chega na casa de uma pessoa, a televisão está muito alta, ou o celular dela também, ela assiste muito alto. Uma sensação de ouvido tampado, os pacientes podem relatar. As pessoas até falarem muito alto. Então, esses são os sintomas mais comuns em relação à perda auditiva. E o que pode, né, causar essa perda auditiva? Tem alguma doença que está relacionada a essa perda, né? É o fator genético? Como que isso é explicado? Geralmente são diversos fatores associados numa perda auditiva, né? Então, ela pode ser causada pelo envelhecimento natural das células auditivas mesmo, né? Pode ter perdas induzidas por ruído, por exemplo, em trabalhos com sons muito elevados, né? Por exemplo, fábricas, empresas que têm sons muito elevados. Infecções de ouvido recorrente também, né? As otites podem causar perdas auditivas. Então, diversas causas. Pode ser uma causa específica ou pode também vir por uma associação de diversos fatores. Giovana, existem, né, estudos que demonstram que tem uma relação aí da perda auditiva com a demência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, sobre esses estudos, o que eles estão revelando. Isso. A nossa capacidade de ouvir, né, a nossa audição, ela estimula diretamente nosso cérebro. Então, com isso, nossa cognição. Se a gente deixa de estimular o cérebro por alguma função, então seja ela o auditivo, a capacidade da nossa cognição pode diminuir. Então, por isso que hoje as pesquisas estão associando a evolução da perda auditiva a sinais como demência, Alzheimer, até antes do esperado. Então, pessoas que tratam a perda auditiva tendem a não demandar tanto do Alzheimer, da demência, né? Ter um tratamento mais efetivo. Porque com a perda auditiva, a gente também perde a percepção do mundo ao nosso redor, né, Giovana? Acho que é um pouco isso que acontece, né? Sim, a gente associa muito a isolamento, né? A pessoa se isola, então ela não vai ao convívio social, ela às vezes não visita um filho, não visita a família, porque fala, não vou ali com aquela quantidade de pessoas que eu não vou conseguir entender o que elas falam, né? E aí a pessoa vai se isolando, isso pode trazer sintomas de depressão até. Então, é muito isso mesmo. Gera até um constrangimento, né, para o paciente, porque às vezes ele tem vergonha de falar que não está ouvindo, que está com algum problema de audição, não procura ajuda e aí fica se isolando, né? Sim, às vezes é aquela pessoa que só concorda, né? Então ela não está entendendo o que está se passando ali, ela só está fingindo, vamos dizer assim, que está ali dentro daquela conversa. Por muitas vezes a vergonha mesmo, né, de perguntar, de pedir para repetir. Às vezes, se as pessoas falarem um pouco mais devagar, direcionar a fala para esse paciente, articular melhor, ele já vai ter capacidade de reconhecer melhor essa fala também, compreender melhor a conversa. Agora, Giovana, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é feito o diagnóstico da perda auditiva. Inicialmente, é importante a pessoa que tem algum sintoma relacionado à perda auditiva procurar um médico otorrinolaringologista. Ele que fará o diagnóstico através de exames, né? O exame primordial para detectarmos uma perda auditiva, né, o padrão ouro que nós falamos, é o exame de audiometria. É feito por um fonoaudiólogo. É um exame super simples, não invasivo. Então, a pessoa geralmente vai até uma cabine acústica, coloca um fone, é super simples. E aí, nesse exame, a gente consegue diagnosticar o tipo e grau de perda auditiva. Se for necessário, o médico vai pedir alguns outros exames, mas primordialmente a audiometria.
E é um exame tão simples, né, Giovana, e que pode evitar tantos outros problemas e a gente nem se dá conta, né, muitas vezes. Sim, sim, com certeza. E é importante desde o início de qualquer sintoma, né? Então, às vezes, as pessoas deixam a perda auditiva evoluir muito para ir atrás de um tratamento. E aí, às vezes, o grau já vai estar muito elevado, os prejuízos já vão estar muito elevados, e aí não vai ser só mais uma perda, pode ter dificuldades no processamento auditivo, e aí afetar também o ganho que o paciente pode ter em relação ao tratamento que for indicado. Giovana, queria que você falasse um pouquinho quais são esses tipos de perda auditiva e os graus que existem também para o pessoal de casa ficar atento aí, né? Certo. Os tipos de perda auditiva nós dividimos em 3 tipos. Então, existe a perda sensorial, que significa uma morte, né, uma lesão de algumas células auditivas. Então, nesse caso, são perdas irreversíveis, né? Então, não existe como nós colocarmos novamente células auditivas. Então, nesse caso, a gente faz o tratamento para melhorar a capacidade do restante de células que estão ali no ouvido. O outro tipo é o tipo condutivo, que afeta a orelha externa ou média. Nesse caso, pode ser uma perda auditiva transitória. Então, pode ser indicado um tratamento medicamentoso, cirúrgico, e essa perda auditiva pode ser revertida. E o terceiro tipo é o tipo misto, que mistura, né, a perda condutiva com a perda sensorial. E aí, em relação aos graus, a gente divide em grau leve, moderado, severo e profundo. Então, um grau leve, a pessoa tem algum tipo de dificuldade em entender a fala, principalmente em ambiente ruidoso. Lá no grau moderado já, ela tem uma dificuldade em identificar falas em grupo, então mais pessoas conversando. Um grau severo, a pessoa já praticamente não consegue detectar sons de fala. E um grau profundo, ela não tem nenhuma percepção do som, então ele impede a comunicação, que daí a gente, né, popularmente conhecido como os pacientes surdos. Giovana, agora para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quais são os tratamentos mais indicados para quem aí está começando com esse problema de saúde ou até mesmo quem já está com um grau aí mais elevado, né? Os tratamentos podem ser, né, medicamentoso, cirúrgico, às vezes uma limpeza no ouvido que pode estar impossibilitando ali a entrada do som no ouvido, ou o uso de aparelhos auditivos, né? Então, no caso de uma lesão de célula auditiva, nós precisamos trabalhar com a amplificação, com o uso do aparelho auditivo. Então, hoje a tecnologia dos aparelhos evoluíram muito, é muito mais fácil a adaptação de um aparelho, ainda existe a resistência, né, quanto ao uso do aparelho, o preconceito, mas hoje em dia é muito fácil a adaptação, ela pode ser imperceptível, então a estética dos aparelhos também melhoraram muito. E em relação à tecnologia, a gente fala em relação à qualidade do som também. Então, antigamente, os pacientes tinham muito desconforto com o uso do aparelho, né? Então, hoje é muito mais simples esse tratamento. Tá certo, então, Giovana, eu queria te agradecer pela sua participação, suas explicações aqui no Saúde Agora. Muito obrigada a vocês. Tá certo, obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora. Hora de conhecermos os hábitos, cuidados, a espécie do jabuti e do tigre d'água no quadro É o Bicho. É
o bicho de hoje, nós vamos falar sobre 2 animais considerados um pouco devagar, mas muito interessantes pela personalidade, o jabuti e o tigre d'água. Tranquilos, curiosos e fascinantes, esse tipo de animal são ótimos para famílias com crianças e idosos, muito resistentes, silenciosos e que não deixam bagunça por onde passam. A filhote é um pouco mais ágil, dependendo da espécie também isso influencia, mas os répteis, no geral, eles são animais relativamente lentos e o jabuti mais ainda, né? Então, de fato, tudo neles é um pouquinho mais devagar. Ele já é paradinho, esse é o jeito que ele anda normalmente, né? E conforme ele vai ficando grande, ele vai ficando pesado também. Mas é o estilo deles. Então, assim, o réptil tem um metabolismo muito baixo e os jabutis mais ainda. Então, a digestão deles é lenta, o caminhar deles é lento, ele adquirir uma doença e manifestar vai ser lento, o tratamento também vai ser um tratamento demorado. Então, um animal incrível. O jabuti é meu animal favorito, né? Juntando os que eu tenho, os que são depositados e o do criador, a gente tem quase 500 jabutis, né? Então, é um bichinho que eu sou apaixonado, é muito legal. É um manejo simples, que você precisa se dedicar, lógico, né? Então, quando é filhote num terrário ideal, tudo mais, quando ele for adulto, dá pra gente criar ele de maneira solta, desde que cumpra algumas exigências, mas é um super pet, eles interagem, eles reconhecem o dono, né? E é muito legal mesmo. O jabuti é um animal que não possui dentes, mas isso não o impede de mastigar e nem morder. Os jabutis brasileiros, ou seja, tanto o jabuti-tinga quanto o jabuti-piranga, que é aquele outro, eles são animais onívoros de preferências herbívoras. Então eles comem tanto proteína de origem vegetal quanto proteína de origem animal, mas eles, numa maioria, eles comem proteína de origem vegetal. Então, uma ração de boa qualidade, além de verduras, legumes, né? E também fruta em uma menor quantidade. Embora eles gostem muito, não é o ideal para eles. A fruta é muito rica em frutose, né? Apesar deles gostarem, vai bagunçar tudo a microbiota intestinal deles. E a longo prazo pode ser prejudicial, né? Então, verdura, legumes, vai ser um pouco mais pobre em caloria e muito rico em fibra. Então, isso vai ajudar esse animal que foi feito para ter muita fibra no intestino. Então, a primeira coisa é você saber qual é a espécie de jabuti que você está criando, porque cada uma tem um tipo de dieta e qual que é a exigência. Um jovem, talvez a exigência proteica vai ser maior do que quando adulto, né? E, enfim, pensando sempre em qualidade de vida e longevidade para esse bichinho. Em média, os jabutis chegam a possuir cerca de 70 centímetros de comprimento e são centenários. Um clássico emblemático que veio a óbito é o Jorge o Solitário, né? Ele passou dos 100 anos, né? Então ele ganhou uma fama muito grande, ele foi super importante para a conservação, todo mundo começou a olhar para o jabuti, apesar de ser um jabuti gigante, né? Mas é porque ele viveu muitos anos. Mas tem relatos de jabuti que passou de 200 anos. Então fala, é um animal super primitivo. De fato ele é primitivo, mas se você permitir e gerar uma interação com esse animal, você vai ver que vai ser um animal que vai interagir tanto quanto você incentiva aquilo. Então, de gostar de carinho, de gostar de certas pessoas ou de não gostar, isso acontece também. Ele não gosta de determinada pessoa, ele vai e ataca aquela pessoa. Então, ele é um animal que ele tem Sexto sentido, digamos? Não, ele é muito mais inteligente do que a gente pensa, né? A gente subestima a inteligência desses bichinhos, né? Então é legal quando a gente tem um grupo grande que cada um vai ter sua personalidade, eles vão gostar de tal coisa, mas não vão gostar de outra coisa. Eu tenho um jabuti que ele gosta de se coçar, então todo dia quase ele vai numa árvore e ele fica se coçando, ele gosta disso, é uma característica dele em meio a outros 40 que vivem com ele, né? Então eles não são animais parados, Não. como muitos dizem. De jeito nenhum. Um primo mais tímido e distante desta espécie é o tigre d'água. Eles são parentes, né? Então ambos são répteis e ambos são quelônios, que pertencem ao grupo das tartarugas, dos cágados e dos jabutis, né? Então a gente chama de tigre d'água, tartaruguinha tigre d'água, na verdade é um cágado, né? E é parente do jabuti, sim. Diferente do jabuti, que é terrestre, a tigre d'água é de hábitos semiaquáticos. Então, ela vai sim para a terra, mas a grande parte da vida dela, a maior parte da vida dela, ela vive na água, né? Se alimenta na água, copula na água, né? Então, é um animal dependente da água. Por ter esses riscos na cabeça, é chamado de tigre, né? Parece tigrado e vive na água. Então, tigre d'água. A gente tem aí a tigre d'água brasileira, né? Aqui no Brasil a gente tem 2 espécies. E fora do Brasil a gente tem algumas outras espécies. Aqui no Brasil é amplamente criada essa. Legalmente a gente só consegue ter esse mimosinho aqui, que é o tigre d'água
brasileiro, né? Então, Trachemis dorbini. E muitas pessoas têm, porque trouxeram e foram reproduzindo a tigre d'água de ouvido vermelho, né? Que é a tigre d'água americana, né? São animais interessantes. Eu, particularmente, prefiro muito mais jabuti, né? Mas a tigre d'água é um animal bacana também. Não vai ter interação que um jabuti vai ter. Ela vem, acostuma com você para se alimentar. Algumas até gostam de carinho, mas, no geral, jabuti é um animal um pouco mais interativo. Quem costuma ver o tigre d'água dentro de aquários não imagina que esse pequeno pode chegar até os 30 centímetros. A primeira coisa é a pessoa ter ciência que não é aquela tartaruguinha pequenininha que você pode ficar no aquário, mas muitas pessoas procuram com isso. Falar, o jabuti fica grande, vou optar por uma tigre d'água. Então, diferente do jabuti, que uma hora na vida dele você vai ter que criar no meio externo, a tigre d'água você pode criar ela num aquário, mas não é um aquarinho. É um aquarião aí que eu tô falando de mais de metro, literalmente. Poderia colocar, por exemplo, em um jardim? Melhor coisa, você produzir um tanquinho para ela, né? Um lago, uma piscininha artificial, algo do tipo, é super bem-vindo. Mesmo com parentesco com o jabuti, esse cágado vive por apenas 35 anos. É um animal onívoro, então come tanto proteína de origem vegetal quanto de origem animal, né? Aos nossos cuidados, a gente indica 100% ração. Ração para tigre d'água vai super bem, né? Se você quiser complementar com algumas coisas, você pode, por exemplo, verduras, algumas frutas, né? Mas é um complemento. A ração é a base da dieta, uma ração de qualidade para a espécie tigre d'água. Às vezes eu atendo animais que estão submetidos a um cuidado errado há 10 anos, 15 anos, 20 anos e estão vivos. Se fosse um coelho nesse cuidado, não sobreviveria. Um papagaio, uma calopsita não sobreviveria. Mas a tigre d'água e o jabuti, eles são muito resistentes. Então, eu atendo um bichinho que está super errado, comeu errado a vida toda, foi criado num terrário a vida toda, mas ele está vivo ainda, né? Numa condição muito triste que às vezes a gente não consegue reverter esse quadro. A maioria das vezes a gente não consegue reverter esse quadro, né? Então, realmente é um animal muito rígido, muito forte. Segundo o governo do estado de São Paulo, essa espécie de réptil é a mais comercializada ilegalmente no Brasil. A gente acaba recebendo animais acidentados ou que correm algum risco. Então, esse daqui foi encontrado numa rodovia aqui em Campinas, a polícia trouxe até nós e amanhã vai levar para ser destinado esse animal, né? Mas sim, né, tanto o jabuti quanto o tigre d'água é um animal muito traficado, infelizmente. Hoje a gente pode ter esses animais desde que a gente adquira de criatórios legalizados. Então esses animais eles já têm uma procedência legal. Igual a gente tem fazenda que cria boi, fazenda que cria cavalo, existem fazendas que criam répteis. Então esses animais eles vêm com toda a documentação, nota fiscal, certificado de origem, né? O tigre d'água brasileiro ele não corre risco de extinção, pelo menos por enquanto, né? Tigre d'água americana muito menos, tem muito. Agora jabuti sim, é uma espécie que está vulnerável, ela corre risco sim, principalmente o jabutitinga, que é a espécie de jabuti brasileiro mais ameaçada. Por falta de conhecimento, então tem muita gente que acaba recorrendo ao tráfico por não saber que existe de forma legalizada, ou muitas vezes nem sabe que aquele animal que ele está comprando ou ganhando é de origem ilegal, né? Então o fato da pessoa não saber, às vezes ela acaba adquirindo sem essa procedência legalizada. Outra coisa também é o valor, né? Então é muito difícil o criador comercial conseguir competir com o valor do tráfico. A gente consegue ver que o impacto dos criatórios brasileiros foi muito forte para combater o tráfico. Não combateu 100%, mas hoje, por exemplo, a rotina que a gente atendia de répteis ilegais era muito maior há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje é raríssimo a gente atender um réptil ilegal, porque de 2015 para cá está vindo vários criatórios. Então, os criatórios chegando, eles conseguiram competir sim com o tráfico, né? Então, a pessoa deixa de adquirir do tráfico porque sabe que existe criatórios. Agora, o que pesa é que o criador ele nunca vai conseguir chegar num valor tão interessante igual o do tráfico, que não paga imposto, né? E que não preocupa com cuidado com aquele animal e etc, né? Então, eu acredito que é isso. Mas a tendência é cada vez haver mais criatórios, mais respaldo jurídico para esses criatórios poderem criar em um maior volume e o preço cair.
Amanhã, sexta-feira, o sol segue aparecendo durante todo o dia, com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Tempo estável aqui para a cidade de Campinas, com a temperatura amena. Mínima de 14 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.